Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Articulando. Na verdade, esse é o primeiro podcast do ano de 2025. É o podcast oficial da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. Eu sou Ingrid Moss, sou reumatologista do Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e atual presidente da Sociedade de Reumatologia, biênio 2025-2026. Nesse episódio, a gente vai conversar, e nós escolhemos com bastante carinho esse primeiro episódio, sobre a jornada do paciente reumático no sistema público do Rio de Janeiro. Existem muitas dúvidas, muitas lacunas, e a gente já tem muito hoje para oferecer e para oferecer o conhecimento também sobre esse fluxo. A gente está aí finalizando um estudo de extrema importância para os reumatologistas do Brasil inteiro, principalmente do Rio de Janeiro, que aborda a jornada do paciente reumático no sistema público de saúde. Para essa conversa, a gente vai chamar, então, duas especialistas nessa jornada de paciente, que sabem bastante sobre isso, e a gente vai contar com a participação da doutora Helena Tupinambá, médica reumatologista da UERJ e coordenadora médica do Centro de Terapia Infusional do UP e a Policlínica Universitária Piquet Carneiro. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada, Ingrid. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, falando não só sobre o estudo, mas principalmente sobre a jornada desses pacientes e o cuidado que a gente tem tido para melhorar cada vez mais e dar mais atenção a quem precisa. Muito obrigada. É muito importante a gente entender desse fluxo, né? A gente vai também ter a honra de receber a doutora Carla Gotttroy, médica reumatologista, coordenadora da área de assuntos médicos e assistenciais da Biomanguinhos Fiocruz. Seja muito bem-vinda, Carla. É um prazer ter você aqui. É sempre um prazer, Ingrid, estar com você, estar com a Helena. Então, muito obrigada a toda a Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. E vamos juntas aqui entender um pouquinho, né, conversar um pouquinho sobre a nossa rede. Qual foi a motivação desse estudo grande que vocês estão fazendo? Esse estudo, Ingrid, é muito interessante, porque isso veio de um seminário de doenças reumatológicas que foi feito, na verdade, pelo Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, em 2021, no dia exato, dia 25 de fevereiro de 2021, então o tempo passa muito rápido, mas naquele momento o Conselho Estadual estava preocupado justamente com isso, como é que era o acesso ao cuidado dos pacientes reumatológicos no Rio de Janeiro. E aí foram convidados alguns atores para falar um pouco sobre esse tema. A gente aqui em Biomanguinhos foi convidada a própria Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, o professor Evandro Klumb foi convidado na época, acabou que ele não conseguiu ir, mas ficou tranquilo que tinha o pessoal da sociedade junto. E a grande discussão desse encontro era como é que a gente podia melhorar esse acesso. E o que foi visto lá é que a gente conhecia muito pouco, a gente tinha muitos poucos dados sobre como é que se dava esse acesso, sobre como é que os pacientes se sentiam em relação ao acesso, principalmente aos centros universitários. Isso foi colocado na época lá. E aí veio a ideia da gente estudar um pouco como é que isso se dava, pelo menos nos principais centros aqui do Rio, né, que fazem e recebem esses pacientes, como é que esses pacientes chegavam e o que a gente podia melhorar dentro desse caminho, desde o paciente começando a sentir os primeiros sintomas até ele de fato estar tratado. E aí eu acho que a Helena pode contar um pouco para a gente o desenrolar disso, porque a gente esteve junta, mas a Helena é a grande atriz desse estudo aqui. Bom, então eu vou pegar o gancho da Carla aqui. Primeiro, agradecer a ela, porque na época eu trabalhava em Biomanguinhos e a convite dela, numa área que tinha acabado de ser montada, muito maravilhosa, assim, que trabalhava muito diretamente pelos pacientes e não só pela instituição. E aí a ideia de montar esse estudo foi um dos grandes motivadores até para a minha ida para Biomanguinhos, para a gente sentar e desenhar. Foi um estudo que foi desenhado desde o início junto dos pacientes. A gente trouxe os pacientes das associações para que eles mesmos contassem um pouco da história deles e pudessem contribuir para a formação de um questionário, onde a gente ia perguntar principalmente quanto tempo que demorou para eles terem o diagnóstico, como que foi esse primeiro acesso ao médico, um primeiro acesso ao tratamento, no intuito de literalmente mapear por onde que eles passaram, por quem eles passaram até ter esse acesso. Esse estudo foi um estudo transversal, então ele aconteceu por entrevistas,
e ocorreu em 2 centros, no centro da UERJ, né, onde a gente tem 2 unidades, o Hospital Pedro Ernesto e a Policlínica Piquet Carneiro, e o centro da UFRJ, que foi um grande parceiro nosso no projeto, e que a gente sabe que são 2 grandes centros de referência de acompanhamento e tratamento de pacientes com doenças reumáticas autoimunes. Então, o foco aqui era em doenças reumáticas autoimunes, então a gente queria saber qual era o perfil dessas unidades, e mais principalmente qual foi a principal forma de acesso, desde eles começarem a ter os sintomas da sua doença reumática, até eles conseguirem um diagnóstico definitivo e início de tratamento. Esse é um estudo que já terminou, a gente incluiu mais de 1.300 pacientes nos 2 centros, isso é um número bastante significativo, inclusive comparando com estudos, outro estudo brasileiro que teve em relação a isso, que foi o REAL, mas que foi só para pacientes com artrite reumatoide. Aqui a gente abordou várias condições clínicas diferentes. E aí, um dos primeiros pontos que a gente perguntou e que eu queria trazer aqui essa resposta, a gente já escreveu um artigo, ele ainda não está publicado, mas a gente queria comentar alguns dos resultados para a gente poder discutir aqui, é de que 25% dos pacientes referiu que o primeiro local de atendimento foi a atenção básica de saúde, quando eles começaram os sintomas, e outros 25% falaram que foi emergência, o que também é algo bem comum, mas também dentro, principalmente, do sistema público. Então, a gente entendeu que a principal porta de entrada para eles era dentro do sistema público os setores de emergência, mas muito da atenção primária. E aí, a gente queria discutir um pouco desse assunto em relação a como que é esse acesso, como era no passado e como que é hoje. Eu acho que tem um diferencial aí que aconteceu ao longo do tempo, né? O estudo, ele pega pacientes desde de muito tempo atrás até agora. Então, esse é um problema, mas que também ajuda a gente a raciocinar, né? Que essa forma de acesso, ela mudou também no Rio de Janeiro ao longo do tempo, sabe, Ingrid? A gente viu aí uma expansão da atenção primária muito grande nos últimos 10 anos, e isso começa a aparecer, né? Esses resultados da atenção primária, eles começam a aparecer. Esse profissional também, que está na atenção primária, ele mudou também muito. Antes a gente tinha aí um profissional que às vezes não tinha uma especialização, e hoje ele é um profissional especializado em medicina de família. Então a gente sabe hoje que as unidades de atenção primária, as clínicas da família do Rio de Janeiro, a gente tem uma expansão, até expansão para o interior, de profissionais especializados em medicina de família. É muito interessante como que a política ela vai se desdobrar no nosso cuidado, né? Porque cria um profissional que a gente tem que se relacionar, que há 30 anos atrás a gente não tinha essa necessidade, porque ele existia muito pouco, né? Ele não estava visível para a população, que é o médico de família. O Carla, então, antigamente era um mero encaminhador, né? Isso. E agora ele passa a ser um coordenador de cuidado, ele passa a ser um médico que está no território. Então, é uma diferença, porque a gente pretende um cuidado que a gente diz integral do indivíduo, né? Que o indivíduo, que o usuário, ele tem em todas as fases da sua vida cuidado, em todas as dimensões. É um pouco grande demais o que a gente almeja, mas é o que realmente a gente almeja para os nossos pacientes, né? Então, quando a gente pensa que esse profissional agora ele está presente e ele está dialogando ou tentando dialogar com um especialista, a gente também cria uma outra ponta para se relacionar e talvez até para a gente fazer ações mais específicas com esses profissionais, né? Recentemente, a gente ainda tem a criação do supercentro aqui no Rio de Janeiro, mas que não é uma realidade, por exemplo, para o interior, né? De você ter uma atenção secundária com colegas reumatologistas ali. Ainda é um momento ali para pacientes muito pequeno, né? Um lugar de cuidado, atenção secundária ainda é aquele médico que está num centro, né, numa policlínica, um médico especialista, reumatologista, que ele vai trocando os pacientes com atenção primária. Mas essa figura desse reumatologista que não está dentro de um hospital, né, que é a atenção terciária, essa figura ela ainda é muito pouco utilizada, ainda é muito pouco difundida no território, né? No território, se a gente for pensar até em municípios grandes, como Volta Redonda, né?
a gente ainda não tem esses centros. Mas é interessante como que a gente, enquanto sociedade, está atento a isso, né? Em 2018, a gente teve o Congresso Brasileiro de Reumatologia aqui no Rio de Janeiro, e uma das propostas do Congresso foi a gente conseguir fazer uma especialização, um bate-papo, um curso de dia inteiro com esses colegas médicos de família que estavam na rede. E até hoje eu recebo muito feedback desses colegas falando, olha, poxa, foi muito importante para mim entender sobre os primeiros sintomas de artrite reumatoide, ou de quando que eu fico preocupado com o exame positivo de FAM, ou qual o paciente com lúpus que eu tenho que ficar atento para encaminhar esse paciente logo para o especialista, que eu tenho que conversar com a rede para conseguir que esse paciente seja atendido com mais celeridade. Então, acho que são aprendizados que a gente vai ganhando com a rede, mas que a gente tem que estar muito atento para cobrar e replicar eles, porque também tem uma rotatividade desses profissionais, né? E aí, Ingrid, assim, queria também escutar você sobre, a gente estava conversando um pouco antes sobre essa coisa da contrarreferência, né? Porque esses profissionais também são os profissionais que recebem os nossos pacientes quando a gente dá alta ou a gente faz um plano terapêutico e propõe que ele siga o seu tratamento mais perto de casa, né? Eu trabalho num centro universitário. Então, eu vou te falar a minha experiência como médica de um centro universitário terciário. E a gente atende pacientes que são regulados para fazerem a primeira consulta em reumatologia lá no hospital da UFRJ, como na UERJ também, e nos outros centros de reumatologia do Rio. Com as mais diversas queixas, e nem todos os pacientes, eles são enquadrados no que é caracterizado como necessidade de atendimento em nível terciário. E a gente precisa fazer corretamente a contrarreferência. A gente está pensando aqui num serviço perfeito, e a gente está longe de ser, mas eu acho que a gente caminhou muito. A questão de colocar profissionais especialistas, de treinar especialistas, o que é ruim, a gente fica sentado reclamando, nossa, que ruim que é muito ruim, é assim mesmo, sempre foi assim. Não, não sempre foi assim. Sempre foi ruim, mas está melhorando, né? Já foi muito ruim, está melhorando, e a gente precisa cobrar essa melhoria e assumir a nossa responsabilidade como ator influente nesse fluxo, nessa jornada. Eu, particularmente, não só como médica reumatologista de um centro terciário, assim como eu consigo falar em nome da sociedade para coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar isso. Uma coisa que ainda me traz dúvidas é essa questão da contrarreferência. Como que a gente pode melhorar esse fluxo, dar a contrarreferência adequada para o paciente que eu não vou absorver no centro terciário, e ele precisa seguir o seu tratamento no nível básico de saúde. Eu sei que tem profissionais lá capacitados para fazer isso. Hoje eu também atendo no Hospital Federal de Ipanema, e eu sempre converso muito isso lá, como que a gente pode fazer contrarreferências dentro de uma rede que ainda é uma rede difícil, principalmente sem sistema de informação. Eu acho que quando a gente tem um prontuário unificado, tudo facilita para a gente, para o paciente, facilita muito. Isso é um ponto que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Nem todo paciente a gente vai conseguir fazer uma contrarreferência fechadinha, conseguindo conversar com o profissional, mas talvez para alguns pacientes, principalmente, por exemplo, eu tenho feito muito contato com os pacientes usuários de Marevan, por exemplo, que é muito ruim, o paciente ir para um centro universidade, às vezes fazer um INR, te mostrar, é duro. Então, às vezes, conseguir articular isso com o coordenador da região, da regional, que a gente fala da CAP, ou conseguir o contato do colega na clínica, porque se você colocar na internet onde ser atendido, você vai abrir uma página do Rio de Janeiro que tem lá o telefone da clínica, tem o médico que é o responsável pelo aquele paciente. Então, a gente tem algumas possibilidades para alguns pacientes que a gente sabe que vai dar problema, sabe? De tentar esse contato. E eu tenho sido muito exitosa nesses contatos com os colegas que estão nas unidades básicas. Às vezes eu não consigo falar com o médico, mas eu consigo falar com o enfermeiro, o que já me adianta muito, que ele já consegue articular um cuidado dentro da clínica. Então, acho que tem algumas possibilidades. E isso fala muito a favor das iniciativas maiores. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma amiga que é gastroenterologista, e ela estava muito feliz que no dia 21 desse mês saiu a Política Nacional da Assistência
conscientização e orientação sobre doenças inflamatórias intestinais. Na reumatologia, no mês de abril, a gente teve aprovado na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados a política de atenção integral às pessoas com doenças reumáticas. Ainda falta passar pela Câmara, ainda falta passar pelo Senado. Mas você ter uma proposta de um projeto de lei para você assumir a atenção integral desses pacientes, porque a atenção integral fala sobre vários níveis do indivíduo, mas dentro do sistema de saúde, ela fala da atenção integral em níveis de saúde também. Ou seja, aquele paciente que é diabético e é portador de artrite reumatoide, ele tem que ter o seu cuidado dele conseguir pegar a insulina dele no posto de saúde, ele tem que também conseguir tratar direito a artrite reumatoide dele. Ele tem que ter o cuidado de todas as enfermidades e do bem-estar dele. Então, eu acho que quando a gente tem uma proposta dessa, também tem que tentar efetivar no indivíduo, a gente, enquanto profissional, tentar ver aquele paciente que é mais frágil, que é mais vulnerável e tentar aplicar essa integralidade para esse paciente. A saída vai ser a gente costurar dentro da rede de atenção com os profissionais. E felizmente, isso tem sido vitorioso, assim. Nos pacientes que a gente tem conseguido, às vezes, fazer INR perto de casa, tem pacientes que têm conseguido renovar, às vezes, a LMEP e fica muito longe de ir para o hospital. Então, acho que tem alguns arranjos que são muito benéficos para as pessoas. A gente falar de rede é um pouco falar disso, de como é que você recebe esse paciente, mas também como é que você manda esse paciente de volta, né, Ingrid? Claro, mas a gente precisa receber os pacientes, porque eu acho que a nossa impressão no começo do estudo e no começo das conversas, né, Heleninha, era que o paciente precisava chegar no reumato para concluir alguma coisa. A gente estava conversando sobre como esse podcast aqui, a ideia é atingir a todos também, e a gente poder até trazer algumas informações de como que está o fluxo hoje no Rio de Janeiro. A partir de um dado que a gente coletou, que mais de 88% dos participantes, dos pacientes que disseram que o diagnóstico só foi confirmado quando eles chegaram no reumatologista, a gente precisa entender como que eles fazem hoje para ter acesso a essa especialidade. Então, qual seria o caminho que eles teriam que seguir e mais ou menos um panorama de como está hoje. A gente teve um incentivo grande da Secretaria de Estado de Saúde de abrir vaga de atendimento de primeira vez, justamente porque era uma demanda tanto do município quanto do Estado pela especialidade de reumatologia. Isso foi bem mapeado. Então, nesse intuito, abriram-se vagas em centros universitários que estavam fechados há muito tempo, abriu-se o centro de especialidades, esse do Supercentro, que também ampliou bastante. Mas eu acho que vale, Ingrid, de repente, a gente deixar mais bem desenhado aqui, esclarecido para os pacientes, como que eles fazem, então, para solicitar, né, para serem avaliados e triados para ver se precisam de um reumatologista aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. Quem está escutando é médico, mas também é paciente, são cuidadores, rede de apoio, que estão sempre em busca de informação. Mais de 80% dos pacientes tiveram o diagnóstico só depois que chegaram no reumatologista. E aí, quanto tempo que eles demoraram para isso? E a gente está falando de pacientes com doenças inflamatórias, doenças articulares inflamatórias, reumatoide, espondiloartrite, não são os pacientes que têm queixas genéricas. Então, essa triagem, ela é feita na unidade básica, ela deve ser feita na unidade básica. E é importante saber que o paciente vai seguir esse fluxo, vai procurar a unidade básica ou a emergência, como você disse, 25% lá chegaram na emergência, até chegar no especialista. Você tem ideia, Helena, mais ou menos do tempo que foi? O tempo médio que a gente teve para todas as condições foi de 12 meses para chegar no reumatologista e ter o diagnóstico. A maioria deles respondeu que quando eles chegaram no reumatologista, eles já tiveram o diagnóstico ali, porque muitos deles já tinham um tempo de doença muito prolongado. Então, isso já ficou bem claro, às vezes, numa primeira consulta, e todos eles relataram isso. Variou entre cada condição clínica. A gente teve essa impressão, e é real, de que as condições clínicas que cursam principalmente com dor e dor articular, sem outros sintomas mais específicos, elas ficam muito tempo rodando na rede. Teve uma diferença grande também de tempo entre o número de especialistas que ele passou
Então, se ele já conseguiu ver um primeiro especialista que suspeitou do diagnóstico, encaminhou para o reumatologista, ele já fez o diagnóstico mais rápido, mas muitos deles relataram ter passado por 2, 3 especialidades, então vai na emergência uma vez, não sabe o que é, procura um ortopedista, não consegue saber o que é, que encaminha para um outro colega, para um outro profissional, até que ele chegue no reumatologista, e isso aumenta em muito o tempo de jornada dele. Então, traz essa conotação, esse tempo de 12 meses, apesar dele ser muito prolongado e muito fora do que a gente preconiza para a janela de oportunidade de tratamento, ele também não varia muito entre países. Então, a gente ficou dentro das principais doenças, e aqui a gente avaliou não só as doenças inflamatórias articulares, mas também as doenças sistêmicas, como lúpus, vasculites e doenças mais graves, que inclusive algumas, como lúpus, tiveram um tempo de diagnóstico mais curto, porque como a gente avaliou pacientes em centros de referência, muitos são quadros graves de lúpus que muitas vezes já abrem o diagnóstico internando, conseguindo uma vaga de internação, então acaba que o diagnóstico é mais rápido só por conta disso, mas a gente sabe que a gente muito provavelmente não abarcou os casos mais brandos e também não pegou o estado do Rio de Janeiro inteiro para ter esse tempo. Talvez esse tempo seja bem maior do que o que a gente viu, mas só desse panorama, desse aumento de tempo, isso mostra que muitas vezes isso pode ser porque o paciente não sabe o fluxo correto. Ele fica quicando de emergência em emergência, ou então buscando diretamente por especialidades. Muitos relataram buscar consultórios privados porque não estavam conseguindo atendimento no SUS, aí consultórios de ortopedistas, de outras especialidades, porque não sabiam que tinham que ir no reumatologista. Enquanto se a gente tivesse, de repente, bem mapeado na cabeça do paciente e também, óbvio, acesso na unidade primária, há uma primeira avaliação de um médico que consiga identificar que os sintomas podem fazer parte de um quadro de uma doença reumatológica autoimune, ele já pode ser diretamente referenciado para essa especialidade e conseguir uma consulta hoje dentro do nosso sistema, do sistema CISREG, muito mais rápido. Isso é interessante, né, Helena, a gente falar, porque às vezes a gente fala muito mal da regulação, mas a regulação ela permite aquele paciente que não conhece ninguém chegar a um centro universitário de excelência. Uhum. Então, se a gente for colocar em caixinhas para as pessoas entenderem, hoje é necessário que a pessoa vá à clínica da família ou à sua unidade básica para ela ser avaliada primeiro por um médico que está ali, que normalmente é um médico de família, que faz a primeira avaliação, pede os primeiros exames, e aí se há uma suspeita de doença reumatológica, ele é referenciado, por isso a gente está falando isso, né? Ele é encaminhado via sistema de regulação para algum centro. Essa regulação não é um sistema automático, não é um megacomputador. A regulação são pessoas, então são médicos reguladores que vão ler esses encaminhamentos e que vão direcionar essas pessoas. Então, quanto melhor o colega caracteriza ali no seu encaminhamento que o paciente tem dor, onde ele tem dor, quantas articulações, se tem febre, se tem manchas no corpo, quanto mais o colega consegue colocar para o regulador, mais ele consegue entender, não, esse paciente, poxa, tem um problema no pulmão, no rim, é melhor que ele vá para um centro que já tenha um hospital atrelado, ou não, ele tem só um quadro articular mais brando, talvez ele possa ficar na policlínica. Então, são médicos reguladores, então a gente está falando de relações entre médicos. O acesso ele é dado quando a gente cuida das pessoas, né, Ingrid? Que pouca gente sabe, eu acho que isso é importante a gente mencionar, a gente frisar. Pouca gente sabe que isso passa por uma avaliação médica, que lê aquele encaminhamento, daí a importância da gente ter um encaminhamento bem estruturado, bem feito. E eu vou provocar vocês duas aqui, que eu vou perguntar sobre os gargalos disso, porque, eventualmente, a gente pega pacientes que foram encaminhados e caíram de forma equivocada no nosso atendimento. Por isso, daí a importância do encaminhamento correto, da descrição importante, exatamente o que você falou. Um dos principais gargalos é não ter o especialista. Se a gente for olhar para o Brasil todo, tentar expandir o olhar, eu acho que a gente ainda tem pouco colega atendendo o SUS, sabe?
A gente tem aí uma realidade no Rio de Janeiro muito boa, cidade do Rio de Janeiro, mas se a gente for para o interior já dificulta um pouco. Primeiro eu vou fazer a meia-culpa da especialidade, depois eu vou falar do resto. Ter acesso à clínica da família, ter uma boa cognição para relatar os seus sintomas, para ter tempo com o médico de discutir o que está acontecendo. A gente sabe que a consulta de um paciente reumatológico ela não é uma consulta rápida. Ter acesso aos exames, seja de laboratório, seja exames de imagem. Depois de você ter acesso ao diagnóstico, você ainda vai passar por uma fase de ter acesso aos seus medicamentos. Mas eu acho que uma coisa que me surpreendeu muito, e aí vou perguntar para a Helena, é a coisa do exame de imagem, por exemplo, né? A gente trabalha muito com radiografia simples e mesmo assim, às vezes, é um gargalo. Então, esses gargalos são conhecidos, sabe? Tanto que uma das iniciativas hoje do governo federal é o Mais Acesso a Especialistas, que visa exatamente isso. É melhorar o acesso ao médico especialista. Na reumatologia, a gente tem que olhar bem para esses programas, para ver como é que a gente se encaixa, como é que a gente expande a especialidade. E exames, né, para os pacientes espondiloartríticos, que o PCDT, que é o protocolo de diretriz e tratamento do SUS, exigia do paciente um HLA-B27, sendo que a rede não tinha o HLA-B27, que é um exame de sangue que faz ali a composição do diagnóstico, não tinha na rede. Então, assim, o sistema exigia do paciente um exame, do médico um exame, para chegar ao tratamento medicamentoso, que não tinha disponível. Então, a gente ainda tem os gargalos na rede, isso foi incorporado em 2024, a gente ainda tem dificuldade de fazer o exame. Então, a gente tem gargalos mapeados, sabe? Mas ainda é um desafio você tapar esses gargalos. Helena, o que você acha aí em relação a gargalo? Eu acho que você falou dos principais. Nosso estudo tinha dois aspectos, né, duas partes que a gente queria mapear de jornada. Uma era a jornada ao diagnóstico e o outro era a jornada ao tratamento. Entendendo que grande parte dos pacientes com doença reumática autoimune, para ter acesso ao tratamento do SUS, muitos deles têm que se enquadrar em políticas e diretrizes que são específicas para as suas doenças, que são mais raras, mas que fazem uma cobertura de tratamento de alto custo. Para começar, que mais de 90% dos pacientes respondeu que tem acesso ao tratamento pelo SUS, e a maioria deles também respondeu que hoje só consegue manter o seu tratamento porque tem acesso pelo SUS. Mesmo medicações que são incompráveis para qualquer um, mas mesmo medicações que não são de tão alto custo, grande parte da população não consegue arcar. E eles veem esse tratamento, a gente perguntou especificamente sobre o tratamento da doença reumática, mas a gente via que, na verdade, o paciente era muito mais do que aquilo. Foi o que você falou, ele é um paciente diabético, ele é um paciente hipertenso, então ele pega uma parte dos medicamentos lá no Rio Farms, pela LME, mas ele pega uma parte dos medicamentos também no posto de saúde. E eles só consideravam esse acesso a todos os remédios quando eles tinham acesso a tudo. Então, é importante que a gente veja não só o acesso ao tratamento especializado, mas também o acesso ao tratamento básico. E aí a gente quis entender se para eles terem acesso a esse tratamento pela LME, um laudo para ter acesso por medicamentos especiais e que exige a existência de certos critérios clínicos e algumas vezes laboratoriais, dependendo do protocolo, se pela falta de exames laboratoriais e de diagnóstico, eles não iam ter acesso. A nossa surpresa, na verdade, foi boa, tá, Carla? Perguntando para pacientes do município do Rio de Janeiro, a maioria deles relatou que não teve problema de fazer os exames. Isso ficou bem claro que tinha uma diferença muito grande para quem morava fora da região metropolitana e para quem morava na região metropolitana. E até porque quem morava no município do Rio de Janeiro mesmo, tinha muitas vezes condição de fazer os exames nos próprios hospitais que eles eram tratados. Então, eles conseguiam fazer o PPD, ou conseguiam fazer uma radiografia, conseguiram fazer na UERJ, ou conseguiram fazer na UFRJ, ou então tem clínicas da família um pouco mais equipadas. A gente sabe que tem uma diferença muito grande de acesso da Baixada para o município do Rio de Janeiro. Isso ficou bem marcado no estudo, a gente não tinha a maior parte dos pacientes lá, mas a gente via que as respostas eram bem diferentes. E quando a gente fala de PCDT, que é um protocolo que é feito para o Brasil inteiro, a gente vê que muitas vezes ele é desenhado de uma forma que vai funcionar numa realidade do Brasil, mas vai de forma muito distinta funcionar em outra. Então, a gente tem que saber que a gente tem que pedir um mínimo
para que seja uma solicitação estruturada, mas que o paciente tenha que ter acesso a realizar um exame para poder pegar um medicamento. Mas, dentro da nossa realidade, a gente viu que a maior parte dos pacientes conseguia, sim, ter acesso ao tratamento, por ter acesso aos exames, e conseguia pegar os medicamentos de forma razoavelmente bem eficiente aqui no Rio, e isso era outra coisa que a gente queria discutir e pontuar, porque esse era o segundo desfecho do nosso estudo. Qual era o tempo que ele demorava para iniciar o tratamento e como é que era esse acesso ao tratamento. E aí a gente pode até puxar um gancho sobre as tecnologias e como que no Brasil o paciente com doença reumática autoimune, e aí falando especificamente do Rio de Janeiro, se você quiser trazer um pouco mais desse fluxo, como que ele pode ter acesso a esse tratamento no sistema público. A gente tem uma felicidade no Brasil da assistência farmacêutica, né, dos medicamentos serem entendidos como um bem social. Então, o medicamento não é só um produto no país, né, ele é parte do cuidado. Então, para isso, a gente estrutura algumas formas com que esses pacientes vão conseguir esses medicamentos. Existem algumas políticas. Então, por exemplo, medicamentos para doenças básicas, mais comuns, como hipertensão e diabetes, elas são medicamentos que normalmente ficam no elenco, né, municipal, ou seja, o município normalmente é quem arca com esses medicamentos. Quando a gente vai subindo o nível de complexidade, as doenças reumatológicas estão no nível de complexidade alto, essas compras desses medicamentos acabam sendo centralizadas no governo federal. E aí a gente tem algumas graduações aí no meio que não convém aqui. Mas para a gente entender, quando a gente centraliza a compra de um medicamento, a gente faz com que o preço dele caia muito, porque a gente está comprando para o Brasil todo. A outra coisa que o país também tem de diferente é a produção nacional de biofármacos, né? Então a gente também tem essa situação de ser um país que luta pela nacionalização de biofármacos e de alguns biofármacos relacionados às nossas doenças. Posso citar o infliximab, né, que tem a molécula hoje nacionalizada. Então, esses dois aspectos, e talvez eu acrescentaria aqui um mais controverso, que é a farmácia popular, né, mas que também é um meio de você conseguir fazer com que os pacientes tenham acesso a medicamentos, elas são situações que colocam a possibilidade desses medicamentos estarem disponíveis para os pacientes. O grande gargalo, acho que é porque a gente tem um protocolo a seguir, que é um protocolo grande, que exige documentação, que exige laboratório, que exigem prazos para que esses exames sejam entregues dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então, tem realmente um caminho que o médico especialista e o paciente, ele vai ter que ter para ter acesso ao tratamento, que no começo pode ser um caminho bem desgastante. Não é só a questão de um laudo, cada doença tem seu protocolo, então que a gente, enquanto especialidade, tem que entender desses protocolos e fazer com que os colegas entendam também como é que preenche essa papelada, para que esse paciente possa ter acesso aos seus medicamentos, é direito dele. E mais do que isso, né, Helena, eu acho que quando você me conta, né, que o paciente ele só reconhece que ele está sendo tratado quando ele tem tudo, eu entendo de alguma forma, porque na verdade a pessoa não está buscando uma ampola ou um comprimido. A gente, quando vai no médico, a gente está buscando cuidado, a gente está buscando sair de um lugar de desesperança e ir para um lugar de perspectiva de saúde, de qualidade de vida, né? Eu acho que é o fundamental, e como eu queria fechar com essa informação de esperança, que acho que a gente vai sair com olhares bons desse momento, então vamos continuar a avaliação subjetiva, né, do estudo. Uma das coisas mais bonitas que teve nesse estudo, e eu agradeço muito a Carla, porque foi uma ideia dela de inserir, foi a gente perguntar para o paciente como ele se sentia. E aí, para dizer realmente em sentimentos, desde o início de como foi a jornada dele, para como ele começou os sintomas até ter o diagnóstico, e depois como que ele se sentiu quando ele teve o diagnóstico até ele ter acesso ao tratamento. No sentido de perguntar se ele se sentia com esperança, se ele se sentia solitário, ou se ele se sentia feliz.
E a gente via que quando a gente perguntava sobre a primeira parte, ou seja, como foi essa jornada para você, do início dos seus sintomas até o tratamento? As respostas predominavam muito entre sentimentos negativos, então eram pacientes que se sentiam em sofrimento, desconfortáveis, se sentiam inseguros. Então, a partir do momento em que você teve o seu diagnóstico, foi acolhido em uma assistência de saúde e recebeu o seu tratamento, como que você se sentiu? Ficou muito claro para a gente a troca das respostas. Então, as respostas, elas passaram a ser mais positivas. Então, eram pacientes que agora tinham esperança, eram pacientes que relatavam felicidade e relatavam principalmente amparo e segurança. Então, a jornada desse paciente, ela impacta diretamente na vida toda dele, em toda a qualidade de vida. E a gente pode mudar essa história. Isso é que eu acho que foi mais bonito. A gente pode transformar uma história de extremo sofrimento e uma história triste em uma história feliz, se a gente puder dar esse atendimento integral a ele. E a gente queria muito fechar com essa mensagem, fechar dessa forma e terminar discutindo como esses achados foram importantes para a gente ter uma leitura mais visual e objetiva desse resultado. Ai, que fantástico. Eu acho que o objetivo é esse, né? A gente conhecer do início até o final, apontar o que a gente já sabe, o que a gente melhorou, o que a gente pode melhorar e como que, no final das contas, a impressão que a gente tem com isso é que a gente, de fato, está caminhando para frente, certo? Não estamos parados. Independente da velocidade e em determinadas épocas, a gente, de fato, está caminhando para frente. Hoje, definitivamente, a realidade é diferente. Eu lembro, recém-formada, eu trabalhando numa emergência e falar para o paciente, fazer um laudo e falar para o paciente, bate na UERJ, bate no fundão, isso era muito triste para a pessoa, isso era terrível. Então, eu acho que a gente avançou em regulação, acho que a gente avançou tendo uma atenção primária mais fortalecida. O que eu acho que fica aqui como palavras finais é que eu acho que a gente precisa estar perto da especialidade da base, estar perto de quem está na ponta ali, de quem está no dia a dia do nosso paciente, porque às vezes a gente vê só ele 2, 3 vezes no ano. Então, quem fica ali perto da casa dele, eu acho que tem que ser mais nosso amigo. E aí, essas ações de como cursos, jornadas, isso aproxima. Então, acho que a gente pode tentar engajar num caminho mais próximo. E agradecer vocês, que é sempre bom falar com vocês. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar falando aqui com vocês hoje. Meninas, é um prazer. Eu agradeço a atenção de vocês, de estar conversando com a gente. Eu acho que eu teria muito mais outras coisas para a gente ficar discutindo, rindo, chorando, batendo papo. Acho de extrema utilidade e a gente vai terminar por aqui pensando em, de repente, a gente desmembrar esses assuntos aí em mais umas outras conversas tantas por aí. Muito obrigada.